Olá pessoal, vamos dar continuidade às nossas aulas de meio ambiente da disciplina de Ciências da Natureza 2. Hoje nós vamos falar de petróleo, né? Um pouquinho de como ele é trabalhado, os seus derivados e assim por diante, e os problemas ambientais ocasionados por ele. E também vamos falar um pouco de lixo, né? O que significa essa determinação e o impacto que tem sobre o meio ambiente, tá? Então, a nossa aula de agora a gente vai dividir em dois momentos. Vamos falar de petróleo, vamos falar de lixo e depois, como a gente tem feito em todas as nossas aulas, a gente resolve um exercício para verificar como isso é cobrado no vestibular para a gente. Tá ok? Bom, então vamos falar de petróleo. Como que o petróleo é formado? Né? Então, primeiramente, o que é o petróleo? O petróleo é uma substância oleosa, inflamável, menos densa do que a água, com um cheiro característico e cor que varia do negro ao castanho escuro. Tá certo? Bem, o petróleo é formado da seguinte maneira. Né? Então, você tinha, num determinado momento, grande área florestal, ou vida submarina, né, formada por plantas e animais. Por algum problema, né, houve um soterramento grande dessa matéria orgânica. Né, esse soterramento provocou, né, uma transformação dessa matéria orgânica por pressão e por bactérias, né, em ausência de oxigênio, ou seja, de forma anaeróbica, de tal maneira que forma uma grande massa de compostos químicos orgânicos dentro de uma superfície, né, isolada entre a rocha, né, e a superfície terrestre. Isso a gente encontra na crosta terrestre, tá certo? Bem, essa aqui é uma foto mostrando o petróleo. Então, o petróleo está dentro aqui de um becker, que é o recipiente de vidro, e ele está tentando escoar isso sobre uma determinada superfície. Mas como eu coloquei aqui anteriormente, ele é um líquido bastante viscoso. Né? Se você observar aqui, no que eu coloquei na parte inicialzinha aqui, né? Ele é uma substância oleosa, né? Depois densa, menos densa do que a água, né? Tem cheiro característico e é um líquido bastante viscoso que varia do negro para o castanho escuro, tá certo? Bom, a composição, né, basicamente do petróleo se dá por carbono, né, em termos de porcentagem em peso, em torno de 85%, e hidrogênio, que são então os dois elementos mais abundantes no petróleo, mas pode conter enxofre, né, aí numa faixa em torno de 1%, nitrogênio também na faixa de 1%, e oxigênio também na faixa de 1%. Tá certo? Então, essa é a composição básica. A gente pode dizer que o petróleo é uma mistura, né, exclusivamente de hidrocarbonetos. Né? A gente pode salientar aqui a presença de carbono e hidrogênio nas maiores quantidades. Tá certo? Então, essa variação é mais importante. Aliás, petróleo é a fonte principal de hidrocarbonetos que nós utilizamos. Tá? Bom, além dos hidrocarbonetos, são encontradas outras substâncias, né? E isso às vezes, né, traz prejuízo à saúde, né, quando em contato com elas. Né? Então, primeiro, pode ser compostos nitrogenados, né, como por exemplo a piridina, que é essa estrutura que se apresenta aqui. Né? São compostos que apresentam nitrogênio na sua estrutura. Então temos também as quinolinas, os pirróis, os indóis, porfirinas e compostos policíclicos, né, que além do nitrogênio também podem conter enxofre, oxigênio e alguns outros metais. Então, aqueles que contêm oxigênio, né, possuem uma forma complexa, como ácidos carboxílicos, fenóis, cresóis, ésteres, amidas, cetonas e benzofuranos. Né? Então, aqui
o exemplo é uma estrutura de fenol, né? Temos compostos que contêm enxofre, né? Principalmente derivados de ácido sulfídrico, né? Então, pode ter também sulfurados, como sulfetos, polissulfetos, benzenotilofenóis, né? Derivados de moléculas policíclicas, né? E assim por diante. E também alguns metais, né? Na forma de sais, né? Orgânicos dissolvidos, emulsificados junto com o petróleo, né? E compostos organometálicos. Então, podemos encontrar zinco, ferro, cobre, chumbo e assim por diante, né? Não se esqueçam, né, que como o petróleo vem da decomposição, né, anaeróbica de compostos que formam a matéria orgânica, né, então a presença de todos esses elementos podem ser caracterizadas no petróleo. Bom, como é que a gente faz a extração? Então você pode fazer a extração em plataformas de petróleo terrestre, né? Aqui tem um exemplozinho bem simples, essa é a estrutura mais simples de extração do petróleo, chamado cavalo, né? A gente observa, principalmente naqueles filmes mais antigos americanos, aonde ali na região produtora de petróleo, que é o Texas, a Califórnia, nos Estados Unidos, a gente vê grandes campos extraindo dessa maneira, né? É a maneira mais simples de se extrair petróleo. Depois, no caso do Brasil, através de plataformas marítimas, né? Não esqueça que o Brasil não tem petróleo no seu continente. A grande quantidade de petróleo que nós encontramos no Brasil é nos oceanos, né? Sendo o pré-sal aí a nossa marca mais registrada de obtenção de petróleo na forma marítima, né? E também através de navios, né? Então, o Brasil é pioneiro, né, na extração de petróleo em grandes profundidades, né? Então, navios de extração de petróleo, como essa representação que está aqui, eles são móveis, então eles vão em determinadas fontes de petróleo inicial, tiram ali o produto, a hora que se esgota, esse navio simplesmente levanta a âncora e vai para outro ponto para a extração de petróleo. Todo petróleo que é extraído, ele precisa ser transportado até uma refinaria. Então, o transporte pode se dar de duas maneiras: através de grandes oleodutos, que percorrem grandes extensões. Isso acontece, por exemplo, entre o Porto de Santos e a refinaria de Cubatão e a refinaria de Paulínia, aqui no estado de São Paulo. Os petroleiros chegam até o Porto de Santos para descarregar o petróleo, né, tanto produzido no Brasil quanto o comprado no exterior por países produtores, né, e chegando lá, esse petróleo é bombeado e sendo transportado de forma terrestre por esses oleodutos até as refinarias. E a outra forma de você transportar são os petroleiros, né, que aí carregam grande quantidade de petróleo, né, percorrendo os oceanos e percorrendo grandes extensões, né? O petróleo, geralmente, ele não é transportado, né, por veículos de transporte pesado, como no caso de caminhões e trens. Essa forma de transporte se dá mais para os produtos finais da destilação do petróleo, ficando os oleodutos, né, e os transportes marítimos de petróleo as formas como mais se faz esse meio de transporte deste produto. Bom, como é que se dá o refino? Uma vez o petróleo transportado até uma refinaria, né, então ele precisa ser refinado. O princípio básico de funcionamento de uma refinaria, né, é como descrito nesse desenho aqui. Coloquei uma foto, né, para a gente poder acompanhar como é que se faz o processo de separação dos componentes principais do petróleo, né? Então aqui o petróleo chega, está representado aqui por tambores, né? Mas no caso daqui do estado de São Paulo, a refinaria de Paulínia, que é próxima aqui a Campinas, ele chega por oleoduto. Depois ele é armazenado em grandes reservatórios, né? E depois começa-se o processo, né, de separação dos seus constituintes. Então o petróleo é bombeado até uma fornalha, ele é aquecido, ele não é queimado, tá? Então ele está todo dentro de tubulações. Então eleva-se a temperatura até 400 graus Celsius. Os componentes, né, a grande maioria dos componentes que fazem parte do petróleo se volatilizam, ou seja, passa do estado líquido para o estado gasoso. E através de tubulações chega até a torre de destilação. A primeira coisa que a gente tem que observar na torre de destilação é que
trata-se de uma destilação fracionada, ou seja, a maior parte das substâncias chegam aqui no estado gasoso e conforme essa substância, esses gases vão subindo pela torre, eles vão se liquefazendo e automaticamente vão sendo retirados por bombeamento. Então, na primeira etapa, aqui em torno de 340 graus Celsius, não esqueça que o petróleo entra a 400. Né? Então, em torno de 340 graus Celsius, a gente retira os resíduos. A gente pode citar aqui como resíduo, principal resíduo, né, nessa faixa, o piche. O piche, a sua grande utilização é para asfalto, né, ou seja, recobrimento de superfícies por superfície asfáltica. Né? Depois, a 300 graus Celsius, você retira óleos combustíveis, que é usado principalmente em indústria pesada, né? A 280 graus Celsius, os óleos lubrificantes que nós usamos em motores de automóveis para refrigerar, junto com o sistema de radiador e água, para refrigerar o motor, que a temperatura lá é muito elevada. O óleo diesel, que é combustível de transporte pesado, então ônibus, caminhões, ferrovia, né, no caso de locomotivas. 180 graus Celsius é a querosene, 110 graus é a nafta, né? Então só recordando aqui 180 a querosene. Querosene é o combustível de aviação, né? Depois a 30 graus Celsius a gasolina, né? E a 20 graus Celsius o GLP, né? Que a sigla significa gás liquefeito de petróleo, que é composto principalmente de propano e butano, e aí ele é engarrafado, envasado em botijões de diferentes tamanhos, mas o que nós conhecemos mais é o de 13 quilos, que é comercializado como fonte de calor, né, para residências. Tá bom? Bom, aqui do lado, né, eu coloquei, além das temperaturas, né, cada uma das frações mais importantes e a porcentagem ou a quantidade de carbonos da sua cadeia. Então, como eu falei aqui, ó, gases refinados, né, que é basicamente propano, butano, né? Então, varia de 1 a 5 carbonos. A gasolina varia de 6 a 10 átomos de carbono na cadeia. A querosene de 11 a 12 átomos. O óleo diesel de 13 a 17. Os óleos combustíveis de 18 a 25. Os lubrificantes de 26 a 30 carbonos. Os óleos pesados de 35 a 38 e acima de 38 átomos de carbono na cadeia. Então, aí nós temos os resíduos, sendo o principal, como eu falei para vocês, o asfalto. Tá bom? Bom, algumas reaçõezinhas que são importantes na refinaria, porque vamos lá, ó, a gente tem que pensar que combustíveis fósseis, basicamente retirados de petróleo, os mais importantes são óleo diesel, gasolina e querosene. Por quê? Porque ele é a base de transporte em qualquer país. Né? Então, gasolina para veículos automotores de passeio, né? Depois o diesel para transporte pesado, então caminhões, né? Locomotivas, navios, né? Utilizam óleo diesel. As termoelétricas brasileiras queimam principalmente diesel, né? E a querosene, que é o combustível de aviação. Então, dependendo do petróleo que se compra, você quer enriquecer as frações que constituem essa principal faixa, né? Que vai de 6 até 14 átomos de carbono, que é a fase de combustíveis por veículos de transportes. Então, uma delas é o craqueamento. Né? O que significa craqueamento? Significa você pegar cadeias carbônicas que são maiores e quebrá-las em cadeias carbônicas menores. Então aqui eu vou destacar para vocês, né? Por exemplo, ó, nós temos uma cadeia carbônica com 10 átomos de carbono e aí formamos uma cadeia carbônica com 8 átomos de carbono e 2 átomos de carbono, tá certo? Deixa eu fazer um destaque para você aqui que é importante, né? No caso, C8H18 entra na fração gasolina, né? E o resíduo produzido aqui, que é o eteno, né? Ele é uma das fontes principais para a indústria química de plásticos, né? A partir do vinil, você tem, por exemplo, cloricloreto de vinila, que é a produção de PVC, tá certo? Então, além de você enriquecer a fração gasolina, então você gera
um produto inicial para a indústria química de plásticos, tá certo? Bom, essa daqui é um exemplo característico. Então, eu coloquei 3 reaçõezinhas, né, que mostram o craqueamento, né, de frações mais pesadas para formar frações menores e, consequentemente, né, aumentar aí a quantidade de matéria-prima ou quantidade de combustíveis para veículos leves, tá certo? Uma outra reaçãozinha importante é a reforma catalítica. A reforma catalítica, observe que eu tenho, por exemplo, uma cadeia aberta, né, normal, e transformo numa cadeia ramificada. No caso, para a gasolina, essa é uma reaçãozinha importante, porque um dos parâmetros de qualidade de gasolina é entre o octano, que é de cadeia linear, e o isoctano, que é de cadeia ramificada. O octano de cadeia normal, né, ele sofre combustão ao ser pressionado, de forma que prejudica, né, a autonomia dos automóveis. Os de cadeia ramificada, eles têm que entrar em combustão a partir do momento que a vela do motor, né, libera a faísca. Né? Então, você enriquecer com cadeias ramificadas torna a gasolina com uma qualidade melhor. Né? Uma outra forma de você fazer a reforma catalítica é produzir compostos que sejam de cadeia fechada ou aromáticos. Né? Também para abastecer uma indústria de solventes orgânicos que são importantes. Tá bom? E por fim, você tem uma reaçãozinha de alquilação. Né? Na reação de alquilação, a gente já viu isso lá no primeiro bimestre, né? Que significa você aumentar a cadeia carbônica de tal forma, com compostos de cadeia maior, você melhora aí as frações, principalmente de gasolina. No caso aqui, o que está sendo produzido, vamos contar aqui os carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse é o isoctano, né? Que também é um dos componentes da gasolina. Bom, só que nós também podemos ter, né, desastres, e esse é o enfoque da aula, né, quando nós falamos em derramamento de petróleo. 2019, nós tivemos um incidente no litoral do Nordeste, né, com o aparecimento de quantidades grandes de petróleo que a maré, né, e as correntes marítimas traziam até o litoral do Nordeste brasileiro. Foi um acidente com um navio petroleiro que ocorreu, né, ali na região do Equador, né, e, consequentemente, as correntes marítimas trouxeram esse petróleo para o litoral brasileiro. Então, pode ocorrer derramamento de petróleo aonde você tiver transporte de petróleo. Né? Então, no caso de petroleiros, ele vai atingir principalmente os ambientes aquáticos. Né? No caso de oleodutos, né, isso vai ocorrer e contaminar o solo. Né? E também podemos ter, né, contaminação na atmosfera quando a exposição, né, do petróleo provoca a volatilização, né, de hidrocarbonetos voláteis que estão presentes. Então, aqui eu coloquei algumas representações e também vou citar algumas datas para vocês, né? Que talvez vocês se lembrem, porque a mídia deu uma repercussão bastante grande. Então, um grande acidente que ocorreu no litoral norte-americano, nos Estados Unidos, em 2002, a empresa era a Chevron, né? Ocorreu uma fissura, né, na camada de solo abaixo do nível do mar, né? E aí, por conta dessa fissura, o óleo começou a ser eliminado por essas fissuras e provocou um grande acidente. Né? E aí contaminou todo o litoral, né, dos Estados Unidos, ali na região da Louisiana e assim por diante, no Golfo do México. Depois, pode ocorrer acidentes, por exemplo, em postos de gasolina, aí são derivados, né? Então, você tem um posto de gasolina muito antigo que usa materiais, né, e tipo de segurança já inadequada, sofre, né, algum tipo de dano esses tanques e aí começa a escoar o produto, né, no solo daquela região e automaticamente ele pode atingir o lençol freático, contaminando, né, a água desse lençol freático. Né?
Pode ocorrer acidentes em plataformas de petróleo, né? Como, por exemplo, explosões provocadas por faíscas e liberação de gás. Né? Isso aqui ocorre com bastante frequência no mundo. Né? No caso do Brasil, nós tivemos uma plataforma, a P-31, né? Que sofreu esse tipo de dano com explosões e depois acabou afundando. Né? Isso também é muito comum de ocorrer. Citando outro exemplo, na Guerra do Golfo, né, quando os Estados Unidos invadiram o Iraque, né, quando o Iraque invadiu os Emirados Árabes, né, e aí pelo acordo entre os Estados Unidos e esses países árabes, né, os Estados Unidos, então, socorreu essa invasão e o Iraque, ao sair dos Emirados Árabes, foi colocando fogo em todas as plataformas de petróleo, né, ali terrestres, né? E também, né, os petroleiros jogaram bastante quantidade de petróleo no Golfo Pérsico. Né? Bom, acidentes que podem ocorrer com o oleoduto, né, que faz o transporte de petróleo até as refinarias, também isso é bastante comum. Né? E aí a gente sabe, né, e a mídia toma bastante propriedade às informações quando ocorre acidentes com petroleiro e ocorre um grande derramamento de petróleo, né, onde esses navios sofreram um acidente. Bom, uma vez que esse petróleo foi derramado, né, até que ele seja recolhido, seja feito o tratamento, ele acaba sofrendo efeito dos intemperismos. Né? Então, a primeira coisa que vai ocorrer, né, quando tem uma mancha de petróleo é o espalhamento. Dependendo da região onde esse petróleo foi derramado, logo logo ele estará atingindo, né, as costas dos continentes. É o que aconteceu, por exemplo, no litoral do Nordeste. Né? Pode haver, e com certeza haverá, né, os hidrocarbonetos voláteis que estão aqui vão evaporar e serão carregados aí pelas correntes de vento, né, que levará isso para outras localidades. Né? Pode ocorrer oxidação, reaçãozinha de oxidação e produzindo outros elementos tóxicos. Pode haver deposição e sedimentação da quantidade mais pesada do petróleo, né? E também insolúvel, é o caso que acontece com o piche. Né? Pode haver uma emulsificação e automaticamente esse material vai percorrendo grandes distâncias, né? E vai haver, por exemplo, uma dissolução daqueles de cadeia menor, né? E automaticamente uma biodegradação. Né? E toda essa poluição acaba mexendo no meio ambiente ali daquela região. Bom, esses efeitos podem persistir por anos. Né? A gente sabe de todos os problemas ambientais que pode ocorrer. Morte de peixes, aves que morrem por sufocamento, porque acabam ficando com o corpo todo recoberto pelo petróleo. Morte de mamíferos, que também ficam ali naquela região, como por exemplo golfinhos, baleias, focas, leões marinhos e assim por diante. Então, pode ocorrer, por exemplo, contaminação de crustáceos, né, que automaticamente pode, de forma cumulativa, né, através daquele fenômeno que nós estudamos um pouquinho para trás de magnificação eutrópica, né, onde os animais de cadeia, na cadeia alimentar, dependentes daquele se alimentam e acabam acumulando, né, até chegar, por exemplo, no ser humano. Pode ocorrer eutrofização daquele ambiente aquático. Então, a gente pode citar uma série de problemas que acontecem. Então, aqui eu peguei um exemplo para mostrar como esse efeito ele persiste por muito tempo. Então, eu peguei uma reportagem, né, de 13 de outubro de 1983, pode ser não, com certeza, né, a maioria de vocês nem era nascido nessa época, mas houve um rompimento de um oleoduto da Petrobras, né, quando começaram a trabalhar ali na rodovia Rio Santos, no canal de Bertioga. E o mangue que estava lá começou a aparecer essas manchas de petróleo, como está descrito aqui, tá certo? Então esse foi o primeiro impacto. É lógico que aí existem leis ambientais e assim por diante, as pessoas foram
Até lá começaram a remover essas manchas de petróleo, só que você não consegue remover tudo isso, né? O meio ambiente aqui ficou extremamente prejudicado, né? Não esquece que o mangue é o berçário de muitas espécies, né? E após 30 anos, né, em outubro de 2013, né, algumas fotografias foram tiradas de lá ainda, né, o que a gente percebe? Que o petróleo ainda não foi, ele ainda persiste, né, ainda é mantido lá. Se você observar aqui, ó, pequenas manchas de petróleo ainda aparecem no meio ambiente. Se você olhar aqui, ó, a foto foi tirada usando o reflexo da luz, dá para você perceber nessa região aqui exatamente aquele fenômeno de que os hidrocarbonetos não são solúveis em água, então forma essa composição característica que a gente observa nessa região aqui, tá? Então, às vezes, um desastre que envolve o petróleo leva-se muitos anos até que seja mitigado o problema que ele causou. Bom, hoje nós temos várias legislações que falam a respeito, né, do controle ambiental. Então, 1988, né, a Lei 7.661, né, fala do Plano de Gerenciamento Costeiro e da Providências. Então, são várias leis que surgem, né, com o intuito de proteger o meio ambiente. A dica que eu te dou é dá uma pausazinha aí no vídeo, faz a leitura só para você interagir, né, com relação às leis que regem aí o controle ambiental quando ocorrem desastres com petróleo, tá? Então, dá uma pausa, leia aí a informação que você vai se inteirar do que existe hoje com relação a isso. Bom, quais são os processos de limpeza também do petróleo? Existem vários. Barreira de contenção, para que impeça o petróleo de se espalhar, né? Os skinners, assim chamados, que são equipamentos mecânicos que retiram o petróleo da água e depois esse petróleo ele é bombeado para um local de armazenamento para fazer a separação do óleo e da água, que também é retirada junto. Dispersantes químicos, como por exemplo surfactantes, que é o caso do detergente, né? Não esqueça que o detergente tem uma função de limpeza e é útil aqui também, né? Biorremediação, e aqui um caso que nós podemos dizer de biorremediação hoje é a utilização de enzimas capazes de decompor, né, o petróleo, ou micro-organismos como bactérias, fungos, que também têm essa capacidade, né? A remoção manual é o que foi feito, por exemplo, em 2019 nas praias do litoral do Nordeste, né? E remoção mecânica, né, que também é utilizado nas máquinas e veículos para fazer a retirada do petróleo que se acumula. Tranquilo? Bom, então vamos falar aí de lixo rapidamente, né? O que é lixo e definir algumas questões. Bom, o que significa lixo? Lixo é derivado do latim lix, que significa cinzas, e segundo o dicionário Aurélio, né, lixo nada mais é do que tudo que não presta e se joga fora, coisa ou coisas inúteis, velhas, sem valor, resíduos que acumulam de atividade doméstica ou de atividade industrial ou comercial. Tá certo? Então, aqui a gente já define 3 tipos de lixo. O lixo doméstico, né, que a gente vai classificar um pouquinho mais para frente, como ele é formado, mas basicamente o lixo doméstico é aquele lixo, né, que nós produzimos nas residências, né? O lixo industrial, né, que são resíduos da indústria, né? Aqui principalmente nós estamos falando de lixo industrial, materiais que são recicláveis, como por exemplo plásticos, metais e assim por diante. E o lixo comercial, que é produzido aí pelo comércio, também aqui mostrado na forma de caixas de papelão, que pode ser um lixo reciclável, tá certo? Bom, o lixo urbano, né, que é produzido em cidades, né, ele é conhecido como resíduos sólidos, como está descrito aqui para vocês, né? E esses resíduos ainda podem ser aqueles que não têm mais função útil em residências, né, ou comércios ou indústrias. E aí, dessa forma, eles são descartados, tá certo?
Bom, só que aí tem um detalhe, né? Esse lixo urbano que é designado, ele pode ter destinos diferentes, tá certo? E nós vamos tratar um pouquinho a respeito disso. Então, a composição do lixo, né, principalmente o lixo residencial no Brasil, é 51% de material orgânico, 35% de material reciclável e 14% de outros, ou seja, resíduos que não têm um destino apropriado para ele, tá certo? Hoje em dia, né, quando nós falamos dessa classificação, nós já devemos pensar, principalmente como cidadãos, o que nós devemos fazer com o nosso lixo. A ideia principal é você classificar o seu lixo e dar destinos diferentes para eles. Então, você pode fazer uma coleta seletiva. Então, separar o lixo orgânico para dar o destino adequado, né? E aí aterro sanitário seria o mais adequado, né? Mas dentro desse lixo orgânico, dessa matéria orgânica, você pode separar alguns para fazer compostagem, por exemplo, né? Separar em outro recipiente, aquele que é reciclável, que possa ser destinado a cooperativas de reciclagem. E alguns você pode descartar de outra forma. Por exemplo, aqui na minha residência, com frequência, passa, né, o que a prefeitura chama de cata-cacareco, né? Nesse cata-cacareco é um caminhão que ele vem para pegar móveis usados, eletrônicos usados, ou seja, material que não pode ser descartado aqui em material orgânico e nem é reciclado, tá certo? Então aqui ele tem outro destino. E um outro lixo que é produzido, que não aparece aqui, que é o de construção civil, né? Aí você tem que colocar aquelas caçambas para serem recolhidos e aí as empresas dão o destino de acordo com a construção civil, tá? Bom, a composição, né, do lixo residencial brasileiro tem uma descriçãozinha aqui e o tempo que ele leva para decompor, tá? Eu vou pedir para você também dar uma pausazinha no vídeo, faz a leitura aqui, ó, de cada um dos componentes, né, e o tempo que ele leva para ser degradado. E verifica, ó, se não vale a pena a gente fazer, então, uma coleta seletiva do lixo e dar o destino adequado. Aquele que pode ser reciclado, levar, então, para reciclagem. Bom, como é que se dá o tratamento ao lixo urbano, né? Em 2015, né, aliás, existe uma lei, né, tá aqui, você pode pesquisar no site do Ministério do Meio Ambiente, né, existe uma lei, vou falar dela um pouquinho lá na frente, de como cada município tem que tratar o seu lixo, tá certo? Mas de uma maneira geral, o que nós temos? Os municípios, eles têm que fazer a coleta, pode ser uma coleta seletiva, né, e aquela que tem plano de gestão integrada para os resíduos, tá certo? A legislação tem um enfoque muito grande aqui, como as cidades vão tratar os seus resíduos sólidos. Então, lá no site do meio ambiente, está descrito assim, ó, 58% dos municípios não tem plano nenhum de tratamento dos seus resíduos sólidos. Ou seja, de uma maneira geral, elas simplesmente coletam das residências o seu lixo e colocam em ambientes abertos, o que nós chamamos de lixões, né? E 42% dos municípios têm tratamento dos seus resíduos sólidos, né? Isso impacta de que maneira, né? 107% da população, aliás, 107 milhões da população brasileira, né, 52% da população é atendida de forma correta e 97 milhões de habitantes não é atendido de nenhuma maneira, né? Agora, com relação à coleta seletiva, né, nós temos 2.445 municípios que não fazem coleta seletiva, tá certo? Não tem cooperativas ou empresas que fazem a separação do lixo, né? Apesar de ter um plano de resíduos sólidos, né, não fazem a coleta seletiva, né? 1.805 municípios não declaram informação nenhuma se fazem ou não seleção do seu lixo. E apenas 23,7% fazem o tratamento do seu lixo com coleta seletiva, tá certo? Ou seja, apenas 2% da população de fato recicla o seu lixo. Isso é muito ruim, a gente precisa atingir níveis muito maiores.
E aí, se cada um de nós em nossas residências fizermos a nossa parte, quem sabe a gente atinge esse índice adequado em tempo hábil. Bom, qual é a destinação que se dá ao lixo urbano? Então, a Lei 12.305, de 2 de agosto de 2019, diz que todo resíduo urbano tem que ser feita uma política de gestão para resíduos sólidos, né? Estabelece de quem são as responsabilidades de gerenciamento desses resíduos sólidos, né? Proíbem a existência de lixões e designam a formação de aterros sanitários para isso. Tá? Bom, qual é a finalidade? Primeiro, saúde pública, preservação do meio ambiente e sustentabilidade. Né? E tem como determinações o fim dos lixões, obrigatoriedade de coleta seletiva, né? E apenas rejeitos devem ir para aterros sanitários, não os resíduos. Então aqui, olha só, tem uma situação que é bastante importante. Definir o que é rejeito e definir o que é resíduo. Isso é importante porque a gente confunde os dois. Né? Resíduo é todo aquele material que a gente não quer mais utilizá-lo. Não significa que ele não possa ter um destino adequado. Por exemplo, caixas de papelão. Ele é um resíduo. Então, eu recebi o material na minha casa em caixa de papelão, tirei o material que eu desejava, a caixa de papelão se tornou resíduo. Esse resíduo ele pode ser trabalhado, tratado e transformado em outros materiais. O papel pode ser reciclado, a latinha de alumínio pode ser reciclado, então ele é um resíduo. Rejeito significa aquilo que eu não tenho mais utilidade para ele, como, por exemplo, restos de alimentos, tá certo? Então, esses, se não tem destino, por exemplo, para fazer uma compostagem, como cascas de frutas, como, por exemplo, folhagens, né, verduras, cascas de legumes, né? Então, aí você deposita em um saco adequado, e aí ele é coletado pela coleta de lixo urbano e levado até um aterro sanitário. Ok? Bom, quais seriam os problemas dos lixões? Então aqui eu verifiquei com vocês anteriormente que lixão ainda é uma das formas, né, que alguns municípios depositam, né, o seu lixo, né, os seus rejeitos, né, e também resíduos de forma inadequada. Né? Isso é fácil de observar porque alguns municípios grandes, como por exemplo o município do Rio de Janeiro, ainda utiliza essa forma. Olha o que acontece, vai depositando todo tipo de resíduos e rejeitos nesse local. A decomposição deles vai provocar odores desagradáveis. Vai ter emissão de metano pela decomposição de matéria orgânica de forma anaeróbica. O metano é gás do efeito estufa e provoca aumento, né? Auxilia no aumento do efeito estufa. Provoca, né, a emissão de gases tóxicos. Né? Atrai, né, animais, né, que são transmissores de doença, né? Como, por exemplo, descrito aqui, ratos e baratas e assim por diante. Né? Os resíduos são levados pelo vento, levando partículas de volta para a cidade. Chove nessa região e aí, por exemplo, se tem pilhas, baterias aqui ou outro tipo de componente com metais pesados, provoca o escoamento de um líquido que nós chamamos de chorume. Esse chorume pode penetrar o solo e atingir o lençol freático, então contaminando águas do lençol freático. E pode ir até em mananciais de água, como córregos, né, rios, né, ou até lagoas, e aí provocando a contaminação de mananciais de água. Não se esqueça que quando você tem excesso de matéria orgânica, né, em mananciais de água, rios, córregos e lagoas, pode ocorrer o efeito de eutrofização, né, que é a morte de plantas e peixes sensíveis à diminuição de oxigênio ou alteração de pH,
e aí aumentando a concentração de matéria orgânica, aumenta a demanda química por oxigênio e bioquímica por oxigênio, diminuindo a quantidade de oxigênio pela diminuição da solubilidade ou mesmo pelo consumo, né? Ou também pode ocorrer a magnificação trópica, né? Se esse churume traz metais pesados, né, os metais pesados podem ser acumulados desde o início da cadeia alimentar até o topo da cadeia alimentar, trazendo prejuízos, né? Já os aterros sanitários são preparados, né, para receber os rejeitos, já tirando os resíduos e aquilo que pode ser reciclado. Eu trouxe esse desenho para mostrar para você como é que é feito, né, uma preparação do solo para o aterro sanitário. Então a gente faz a leitura dessa imagem da parte inferior até a parte superior. Então, antes de mais nada, o que você faz? Você recobre o solo, né, com uma geomembrana impermeabilizante que vai impedir que o líquido, né, proveniente da decomposição dos rejeitos contamine lençol freático ou mananciais de água. Uma vez que você recobriu essa superfície com uma geomembrana impermeabilizante, né, aí você começa a fazer a deposição, né, dos rejeitos, como descrito aqui. Você tem o transporte desses rejeitos, vai se acumulando, ele vai sendo acomodado, né, por máquinas, né, nessa região. Elas vão formando camadas entre lixo e camadas entre terra, né, para que haja decomposição. É colocado drenos para retirada do material líquido, tá certo? Então, como descrito aqui, ó, esses canais que são feitos aqui, né, são a saída para dreno de churume, tá certo? E aí, uma vez que você atingiu o máximo da capacidade, você recobre finalmente por uma camada de solo, faz a plantação. Agora, como você está soterrando rejeito e matéria orgânica, né, e fazendo decomposição anaeróbica, então vai haver, consequentemente, aqui, produção de biogás. Esse biogás é formado basicamente por metano e propano. Aliás, metano, etano e propano. A maior quantidade é o metano. Como o metano é um gás de efeito estufa, né, então vai formar também aqui bolsões, e esses bolsões, né, pode se romper e liberar para a atmosfera esse metano. Então, uma das maneiras de você evitar que isso ocorra, né, é você colocar dutos atingindo os bolsões aonde se formam gases e fazer a queima desses gases. Só que a queima vai produzir CO2. Então, uma das estratégias que também são utilizadas é aproveitar essa energia do biogás e fazer uma extração onde você possa tratar adequadamente esses gases, né? Fazer a queima, né? Porque o CO2 ele é menos problemático tanto para o efeito estufa, e aí ele entra no ciclo do carbono, né? E aí você fazendo reflorestamento, plantio e tudo mais, você retira o excesso de CO2 da atmosfera. Já o metano você não consegue fazer isso. Só que a queima você pode gerar vapor, e o vapor pode gerar energia elétrica. Isso aqui já acontece, né, em grande quantidade no estado de São Paulo, tá certo? E uma outra maneira de você fazer o tratamento dos resíduos, lembra que eu falei aqui da coleta de churume, né? Então ele vai para uma estação de tratamento, forma-se como se fosse uma ET, uma estação de tratamento de esgoto, que eu falei anteriormente para vocês, né? Aí a água volta para os mananciais tratada, de forma tratada, e os resíduos que são aqui depositados também são retirados e colocados aqui no aterro. Tá certo? Então esse é um destino adequado, e isso é o que a legislação determina que seja feita pelos municípios. Bem, então vamos resolver, né, um exercíciozinho para a gente fixar esses conceitos que eu passei para vocês, né?
Então, o exemplo está aqui em 2013, colocaram uma figurinha, né, uma chargezinha, né, duas aves conversando entre si. E aí uma pergunta de onde veio essa mancha, lógico que essa mancha é de petróleo, né, e o outro responde, é a nossa parte dos royalties. Royalties do quê? Do petróleo, né? Então aqui mostra, por exemplo, o derramamento de petróleo. Então a pergunta é, além da poluição dos mares, por exemplo, a exploração do petróleo proporciona royalties. O que são royalties? Royalties é o pagamento que as empresas fazem, né, para o setor público, né, município, estado e até mesmo o país, né, por explorarem o petróleo e também gerar, por exemplo, recursos para minimizar o impacto ambiental. Então você dá uma lidazinha aqui nas alternativas, você vai chegar na letra C. Compensações financeiras pagas aos governos pelas empresas exploradoras de recursos diversos em territórios variados. Beleza, pessoal? Então, encerramos aí mais uma aulinha e agradeço a atenção de vocês e até a nossa próxima aula. Um abraço para todos.